Pois é, Juscelio Almeida, estou recebendo a informação agora que a presidenta, atenção Souza, atenção Paraíba, presidenta nacional do PT, uma das figuras mais importantes da política brasileira na atualidade, Gleisi Hoffmann, vai conversar agora. A senhora vai falar para mais de 100 municípios da Paraíba através das ondas sonoras da Rádio Progresso FM 103,5. Antes da gente iniciar as perguntas, o seu boa tarde inicial, deputada, fica à vontade, o povo da Paraíba lhe escuta. Boa tarde, João Antônio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Progresso FM, um abraço ao pessoal de Souza, é um prazer muito grande falar com vocês. Deputada Gleisi, a primeira pergunta que eu vou fazer à senhora, eu vou começar pela política nacional. Nós tivemos o 7 de setembro do presidente Jair Bolsonaro, os atos golpistas que foram realizados, mais precisamente em São Paulo e em Brasília. Depois Bolsonaro passa 48 horas sem dormir, recua de todos os ataques que fez ao STF, pede desculpas a Alexandre de Moraes e ontem saiu a pesquisa Datafolha. A rejeição de Bolsonaro subiu para 53%. E hoje Lula aparece com 56% em primeiro lugar e Bolsonaro apenas com 31%. Como é que a senhora analisa do dia de setembro para cá e essa rejeição astronômica do atual comandante do Planalto? Olha, João, a rejeição do Bolsonaro está ligada à vida do povo. Um governo que não cuida de gerar emprego para a população, de disponibilizar renda, que deixa a carestia acontecer. Nós estamos com a inflação de novo. Tínhamos nos livrado dessa chaga da inflação, aliás, da chaga da inflação e da fome. E essas duas coisas perversas voltaram para o Brasil com Bolsonaro. Então, a pesquisa é uma análise da realidade e da vida do povo, o que o povo está passando, está sentindo. Não é um presidente que cuida da sua gente. Ele cuida dos interesses dele, dos filhos dele. Fez aquelas manifestações do 7 de setembro. Eu não vi o Bolsonaro falar uma vez em emprego, não vi ele falar do preço da gasolina, do preço do gás, do preço do arroz, do feijão. Ele falava só contra o STF, contra os ministros, o voto impresso. Ou seja, pautas que interessam a ele. O presidente da República não pode agir assim. O presidente da República tem que cuidar das pessoas. Tem que ver que o Brasil está com dificuldades e ter ações para tirar o Brasil das dificuldades. Então, a pesquisa, ela retrata exatamente isso. A falta de credibilidade, a incompetência, a incapacidade do Bolsonaro de ser presidente da República. E ele recuou depois dos atos de setembro, porque o que ele planejava, João Antônio, não deu certo. Ele achava que ia levar milhões às ruas. De fato, ele levou muita gente, mas não fez o que tinha prometido, invadir o Supremo, trancar as rodovias, paralisar o país. Então, ele viu que não tinha força e teve que recuar, fazer um acordo. Porque o que o Bolsonaro tem medo são dos inquéritos que tem contra ele e contra os filhos dele no Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, por isso o país paga um preço grande, muito grande, de ter um presidente que não se importa com a vida do povo brasileiro. Ok, estamos conversando com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT. Gleisi, nosso companheiro Juscelio Almeida tem uma pergunta para fazer à senhora. Juscelio. Prazer, presidenta, tê-la conosco. Obrigado mais uma vez por atender nosso convite. Gleisi, o presidente Jair Bolsonaro, no dia 7, fez um discurso, em especial em São Paulo, se bem que reproduziu quase a mesma coisa no Distrito Federal, quando afrontou o STF. Um discurso muito mais voltado, né, para a discórdia, para a briga, etc. e tal. No dia 8, salvo engano, entre dia 8 e dia 9, com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, ele redigiu uma carta de público à nação, onde pedia desculpas ao STF e fazia elogios rasgados a quem ele tanto atacou, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Para surpresa ainda de muita gente, no dia 15, hoje é 17, na última quarta-feira, ele fez um discurso no Palácio do Planalto e falou em união dos poderes, né, e acrescentou uma declaração de carinho ao STF, a quem ele acusou no dia 7, né? Nosso STF. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Gleisi: nessas 3 etapas, né, nesse período tão curto de comportamento do presidente Bolsonaro, para a senhora, qual é o legítimo presidente? Qual é aquele presidente que se deve confiar nessas datas entre 7, 8 e 15 de setembro? Ô, Josélio, difícil isso, né? Porque o Bolsonaro mente tanto
que a gente não tem como confiar absolutamente em nada do que ele fala. Ele diz, desdiz, faz uma coisa, volta atrás. Ele é a mentira ambulante. Por isso que a mentira se tornou um instrumento dele de fazer política, se é que a gente pode conceber isso. A mentira e o ódio. Então, não dá para acreditar no Bolsonaro. Não dá para achar que ele está recuado. Acho que ele tem uma personalidade autoritária, ele tem uma personalidade ruim, ele é do mal, ele não se preocupa com os outros, tem a preocupação com ele e faz qualquer coisa para ele se livrar dos problemas. Então, não dá para acreditar. A gente tem um presidente que é instável, mentiroso e incapacitado para governar o país. É isso. Por isso que a gente está sofrendo tanto. Então, ele está fazendo o jogo de cena, como sempre fez. Não é a primeira vez que ele diz uma coisa, depois desdiz. Nós temos que ficar muito atentos em relação a isso, né? E Bolsonaro é muito perverso para o Brasil. Por isso que a gente está num movimento grande aí de articulação com as forças democráticas, e nós temos que tirá-lo. Enquanto ele estiver na cadeira de presidente da República, ele vai gerar instabilidade e vai gerar prejuízo para o nosso país e para o nosso povo. Estamos conversando com a presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. Ô Gleisi, a caravana de Lula pelo Nordeste foi considerada um sucesso. Lula conversou com políticos dos mais variados segmentos políticos, partidários. Conversou, por exemplo, com João Campos, Paulo Câmara em Pernambuco, parece-me que até o PP da Bahia, por ser aliado do governador Rui Costa, deve apoiar o ex-presidente Lula. Só para a senhora ter uma ideia, o prefeito aqui da cidade de Souza é filiado ao Cidadania, que é nacionalmente presidido por Roberto Freire, o prefeito Fábio Taironi, e ele é lulista. O vice-prefeito Zé Nildo foi filiado ao PTB até semana passada e vota em Lula. A senhora acredita que dá, depois dessa caravana, para se formar um ajuntamento de partidos políticos para apoiar o ex-presidente na luta contra o fascismo de Bolsonaro, Gleisi Hoffmann? Ô, João, eu acredito sim, sabe? Porque eu acho que é um momento que nós precisamos conversar com todas as forças políticas. Isso não quer dizer que se transforme em alianças eleitorais. Mas agora, nesse momento, todos aqueles que entendem que Bolsonaro não faz bem para o Brasil, que não está conduzindo o país no rumo certo, que está atrapalhando ao invés de ajudar, nós temos que nos unir para ver se a gente, inclusive, tira ele antes do processo eleitoral. Não precisar esperar até 22. Vai ser muito ruim para o país se esperar. Então, essas forças políticas, e principalmente aí no Nordeste, onde o pessoal conhece muito o presidente Lula, sabe o que foi a gestão do Lula, né, da Dilma, para o desenvolvimento do Nordeste, da região, tem confiança. E sabe que o Lula é uma pessoa que conversa, que tem suas posições firmes, tem seu posicionamento, a defesa do povo, mas conversa, ouve, pondera. Então, eu acho que é muito importante, sim. E é um pouco esse o papel que o presidente está agora desempenhando. Ele sempre pergunta, o que eu posso fazer pelo meu país, né? Eu passei por tanta coisa, tive tantos problemas na minha vida, fui injustiçado, agora consegui a minha liberdade plena, a justiça prevaleceu. Eu acho que eu tenho que ter uma função para ajudar esse país a sair da crise. Então, foi com esse espírito que ele procurou conversar com todas as forças. E eu acho que é isso que nós temos que fazer nesse momento, a bem do Brasil e do povo brasileiro. Presidente, o ex-governador do estado do Ceará, Cid Gomes, irmão, Ciro. nesse caso, Cid Gomes. Cid Gomes. Você está falando de Cid, que é o irmão do presidenciável Ciro Gomes, né? Perfeito. Ele outro dia deu uma declaração dizendo o seguinte, de que por consequência de tudo o que aconteceu, né, dentro do processo da Operação Lava Jato, o PT deveria fazer no mínimo uma meia-culpa. Qual é a análise que a senhora faz dessa declaração de Cid Gomes? Interessante, porque nós tivemos com o Cid lá em Fortaleza. O presidente Lula esteve, eu estive junto. Ele não falou sobre isso, não se reportou a isso ao presidente Lula. O Cid sempre teve uma boa relação conosco, né? Participou dos nossos governos, enfim. A gente entende que está num campo, tem uma candidatura, que é a candidatura do Ciro, que também é legítima por parte do PDT ter. Agora, esse tipo de posicionamento, de fato, eu não posso concordar. Porque se a gente vê, quem tem que fazer uma autocrítica em relação a tudo isso é a Lava Jato, né, que condenou o Lula, prendeu o Lula por 580 dias, sem prova, e agora o Lula está sendo inocentado em todos os processos. Não sei se vocês sabem, mas Lula já foi julgado em 19 processos. 19, os 3 de Curitiba, que foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal,
e mais 16 fora da Vara Judicial de Curitiba. E em todos ele foi inocentado. Não tem prova. Essa semana passada teve, inclusive, um executivo da OAS, o Léo Pinheiro, que escreveu uma carta de próprio punho dizendo que tinha feito 3 delações. 2 delações onde ele falava absolutamente a verdade, o que aconteceu, que não tinha nada a ver com o presidente Lula. E aí, numa 3ª delação, que ele foi obrigado a envolver o presidente Lula para baixar a pena dele. Que o Moro tinha dado uma pena de 25 anos, e aí ele fez uma delação comprometendo o Lula, o Moro baixou a pena para 2 anos. Aí abriram um processo contra o Lula. Esse processo, na semana passada, foi trancado, foi arquivado, porque não tinha prova, só tinha fala. E aí o Léo Pinheiro fez uma carta de próprio punho dizendo que não, ele mentiu na 3ª delação, porque ele queria negociar uma pena menor. Então, quem tem que ser investigado e quem tem que fazer pedido de desculpas ao Brasil é esse processo da Lava Jato. Porque graças a ele, graças ao que eles fizeram com o Lula, a desestabilização que jogaram para o Brasil, é que nós temos Bolsonaro hoje. E isso que gerou Bolsonaro. Esse discurso do ódio, do atraso, da mentira. Então, é muito ruim isso tudo para a democracia e para o nosso país. Então, a Lava Jato tem muito complicado. E nós queremos investigar todos esses processos. Aliás, já começamos e nós vamos trazer às claras para a opinião pública agora, que as coisas estão sendo reveladas, o que aconteceu. Porque teve um momento aí desses últimos 5, 6 anos que a gente não tinha espaço para falar sobre isso. Não tinha quem nos ouvisse. Tinha quase uma hegemonia contra o Lula, contra o PT, e agora as coisas estão se clareando. Estão mostrando como o Moro atuou politicamente, virou ministro do Bolsonaro, aquela operação spoofing que mostrou as mensagens do Moro com o pessoal do Ministério Público, com o Dallagnol, como eles articularam para montar as coisas. Então, muito triste isso tudo. E nós vamos fazer esse debate com a sociedade, sim. Nós não temos problema em relação a isso, nem medo de fazer esse debate. O PT e o Lula foram muito vítimas dessa perseguição de corrupção. E a gente quer esclarecer isso para o povo brasileiro. Estamos conversando com a presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, você que está ligando o rádio agora. Presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Gleisi, eu vou fazer a última pergunta nacional para a gente adentrar a Paraíba, ok? Eu quero fazer em relação a essas mobilizações do MBL que foram realizadas agora, que foram um verdadeiro fiasco. Porque a senhora falou aí, quem criou o Bolsonaro foi justamente esse tipo de gente. E o MBL estampou faixas, nem Lula nem Bolsonaro. O Datafolha publica a pesquisa hoje e mostra a estagnação da terceira via. As críticas em relação à polarização, como é que a senhora analisa? A grande mídia fala, é polarização, é Lula, é Bolsonaro, são 2 radicais, são 2 extremos. Como é que o PT Nacional avalia isso? Eu não concordo com essa avaliação, porque eu acho que o que tem de polarização é entre 2 campos. Um campo que é do fascismo, da extrema-direita, do autoritarismo que está Bolsonaro, e um campo democrático, onde está Lula e diversos partidos, inclusive partidos de direita, mas que são partidos que têm história na democracia brasileira, pós-ditadura, com a construção da Constituição Federal, que sempre participaram das eleições, sempre observaram as regras do jogo, nunca tentaram contra a democracia. Temos diferenças programáticas, isso nós temos. E é da política, cada partido tem o seu programa. Agora, a polarização é entre campos da democracia e o campo do autoritarismo. O Lula sempre esteve no campo da democracia. Você nunca viu o Lula questionar resultado de eleição, podia até falar que não concordava, mas nunca tentou contra as eleições, contra a urna eletrônica, contra as instituições. Lula perdeu várias eleições. E como ele mesmo dizia, perdia, voltava para casa, lambia as feridas e começava de novo. Então, o que a gente tem que ter entre nós é uma clareza que não podemos deixar esses valores da democracia, que as pessoas podem se manifestar, optar pelo programa que quiserem, morrerem. Então, não existe uma polarização Lula-Bolsonaro, existe uma polarização entre o campo democrático e o campo autoritário. E Lula defende um programa, que é o programa dos mais pobres, é o programa voltado para os trabalhadores, para a gente sofrida do nosso país. Ele já mostrou que sabe cuidar do povo quando foi presidente e fez um excelente governo. Na época do Lula, o povo comia bem, não tinha caristia no supermercado, tinha salário mínimo valorizado, tinha emprego, tinha renda, as pessoas podiam comprar um eletrodoméstico, uma casa,
As pessoas tinham vida melhor, tinham perspectiva, os filhos iam para a universidade. Agora, qual é a perspectiva da maioria do povo? É desemprego, baixa renda, caristia. Então é isso. O Lula está no campo democrático e defende um programa voltado para a maioria do povo brasileiro. É por isso que as pesquisas dão Lula na frente. Quando ele foi desinterditado, que ele conseguiu provar judicialmente a sua inocência e teve a sua liberdade, o povo disse, poxa, que coisa boa, né? Entrou no campo para jogar. O Lula entrou no campo para jogar. E as pessoas confiam no Lula, porque sabem que ele já fez. Então é isso que demonstra. Essa questão da polarização, ela está sendo construída. E a terceira via vai ter um problema, porque qual é o programa dessa terceira via para o Brasil? Muitas dessas pessoas que estão aí na terceira via apoiam o programa econômico do Bolsonaro, podem não gostar dele, podem também querer defender a democracia, mas do ponto de vista econômico apoiam o programa dele. Apoiaram as reforma previdenciária, estão apoiando a reforma administrativa, lá atrás apoiaram a trabalhista, a retirada de direitos. Então é o seguinte, como é que eles vão se apresentar para o povo? O que eles falam para o Brasil? Nós vamos fazer o que pelo povo trabalhador? O Lula não, o Lula tem clareza do que fazer, sabe o que fazer, porque já fez, né? Conhece o Brasil, conhece o povo. Ok, são 12 horas e 46 minutos, nós estamos conversando com Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e também deputada federal, viu? Quem está mandando um forte abraço para a senhora é a advogada Vera Vernade, presidente da Comissão Provisória do PT de Souza. Biriri Ramalho, vamos adentrar agora, João. Vamos entrar na Paraíba, da Paraíba, né? Porque o PT também tem interesse, eu diria, num palanque ou em alguns palanques, né? Aqui na Paraíba. Já está com a pergunta pronta, Benel? Sim. Pois não. Quem está também mandando um abraço para a presidenta nacional do PT é a Amanda Rodrigues. Doutora Amanda, esposa do ex-governador Ricardo Coutinho, está acompanhando a entrevista diretamente da capital João Pessoa. Pois não. Gleisi, é o nosso companheiro de bancada, jornalista Benedito Ramalho. Pois não, Boa tarde, deputada, presidente do PT nacional. Para mim é uma honra participar dessa mesa com a senhora aqui e dizer que já tive a alegria de entrevistar o presidente Lula e a presidente Dilma. E eu perguntaria, senhora, como é que fica o PT na Paraíba? Se falam em um palanque só, mas circula nos bastidores que o PT terá dois palanques, um com o governador João Azevedo e outro com uma segunda via lá em João Pessoa. Eu gostaria que a senhora desse como vai se comportar o PT na Paraíba. Ei, Benedito, boa tarde. Olha, primeiro um abraço grande para a Vera, para toda a nossa companheirada do PT aí de Souza. Prazer, viu, Vera? Você está aí nos ouvindo. E também um abraço para a querida Amanda, companheira do Ricardo Coutinho, grande companheiro nosso, pessoa que a gente tem muito apreço. Olha, Benedito, nós não estamos discutindo ainda palanques e nem alianças eleitorais. Isso nós vamos fazer final do ano, início do ano que vem. Até porque eu acho que se a gente começar a fazer essa discussão, a gente perde a oportunidade de agregar um campo político forte agora para enfrentar o Bolsonaro e o seu autoritarismo, né? Se colocar as eleições na frente. Eu acho que o processo eleitoral, ele vai requerer uma ação própria, no tempo correto, no tempo próprio. Para vocês terem uma ideia, mesmo o presidente Lula ainda não definiu que é candidato. Nós do PT queremos que seja, estamos defendendo, eu quero que ele seja, mas ele disse assim, eu não posso definir agora. Tem que definir lá na frente, início do ano que vem, ver como vão estar as coisas, se eu tenho realmente condições, saúde, disponibilidade. Agora está na hora de a gente fazer muitas conversas políticas e agregar esse campo democrático para a gente poder enfrentar o desastre, que é esse homem chamado Bolsonaro. E nessa movimentação, eu acho que cabem todas as forças políticas que pensam parecido, que querem tirar o Brasil da crise. Ok, estamos conversando com a deputada federal, presidenta nacional do PT, presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. Ô Gleisi, a gente está um pouco confuso em relação à eleição para o Senado aqui na Paraíba. Por quê? Ricardo Coutinho se lançou candidato ao Senado e existe uma ala que defende o nome, apareceu essa semana, do professor Charlinton Machado. A Executiva Nacional pensa o quê? Fica com Ricardo ou fica com Charlinton? Eita, João, o que eu te falei, nós não estamos discutindo o processo eleitoral ainda, né? Primeiro eu quero fazer aqui uma saudação ao ex-governador Ricardo Coutinho, que é um grande companheiro, estou muito feliz que ele vai voltar para o PT, é muito bom tê-lo no nosso partido, assim como os deputados, né? A companheira Estela, a Cida, a Márcia Lucena, o Jeová. Então a gente está muito feliz porque são companheiros de luta e que têm tradição aí na política e na luta pelo povo.
Nós não estamos discutindo ainda nomes e nem formação de chapas. Obviamente que o Ricardo estando no PT é um nome muito forte para disputar o Senado. Sempre quando tem processo eleitoral, os filiados do PT, nossos militantes, acabam colocando os nomes, o que é legítimo. Mas isso é uma definição que nós vamos fazer aí com o tempo, e todas as definições, não só da Paraíba, mas de todos os estados brasileiros, em relação às eleições de 2022, serão feitas em conjunto com a direção nacional, pela importância que tem esse processo que nós vamos viver e pelo programa que nós temos para o Brasil. Então, nós vamos ainda conversar muito aí. Bom, Gleisi, eu vou aqui insistir com todo respeito, né, a declaração que a senhora disse, olha, não é momento, etc e tal, mas a senhora entende como é jornalista, né? Gosta de certa forma atribuir com muito respeito. Mas eu vou insistir na pergunta, porque é o que mais se comenta, né, da Cató até chegar aqui no sertão da Paraíba. Para onde vai o PT, afinal de contas, em 2022? Por que é que eu faço essa pergunta, aliás? Porque todo mundo pergunta isso. Porque as informações decorrem da seguinte forma: o governador João Azevedo quer o apoio de Lula, quer estar num palanque com ele. O senador veneziano, e aí não corre a boca miúda não, está escancarado lá na capital, de que inclusive vai ser candidato a governador com apoio de Lula, o senador pelo MDB veneziano. E recentemente o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaz, disse que é a terceira via, ou seja, candidato a governador com apoio de Lula. Para onde vocês vão? Aonde vai estar Lula em 2022? Especificamente falando, quais serão as definições para vocês descascarem esse abacaxi? Você viu que o quadro está complexo aí, né, João? Confuso, porque as coisas não estão definidas nem aí, nem em outro estado. Está muito cedo, muito antes do processo eleitoral. Aliás, eu queria também mandar um abraço para o Luciano Cartaz, que é de Souza, né? Então, companheiro nosso. Está acompanhando a entrevista também, o ex-prefeito de João Pessoa. Então, um abraço para o Luciano. Está muito cedo qualquer definição. Mesmo as pessoas que estão se colocando ainda estão conversando, estão falando, porque não tem como um ano antes de uma eleição ter qualquer definição. Você tem prazos eleitorais, nós vamos ainda ter mudanças na legislação eleitoral, o Senado ainda vai votar, né? Então, outubro ainda vai estar nessa situação de votar, de discutir a questão da legislação eleitoral. E o nosso papel é ir conversando com todas as forças políticas, né? Eu tive uma conversa já com o ex-prefeito Luciano, tivemos com o veneziano, junto com o presidente, encontramos o governador também num evento lá em Rio Grande do Norte. Não há problema nenhum de conversar, e eu acho que é muito positivo, né, se as pessoas têm essa referência em Lula e de apoio. Mas tudo isso é um processo a ser construído, né? Não é um processo que você diz vai ser assim, vai ser desse jeito. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência para conversar. O que eu posso te dizer é que nós queremos estar num palanque que tenha como foco principal, além da derrota do bolsonarismo, de Bolsonaro, né, também a vida do povo. Ou seja, a nossa razão de existir, de fazer política, é cuidar das pessoas. É a gente poder ter um programa econômico nesse país que coloque o povo na centralidade, como aquilo que é principal para a política. O povo não pode ser estatística, nós não podemos ficar achando que é normal as pessoas entrarem em fila de ossos para poder fazer sopa, e pegar pé de galinha para comer. Não é normal, não num país que produz tanto alimento. Então, nós vamos ter, claro, um programa de país, um programa para a gente tirar esse país da crise. E, com certeza, conversar com as forças políticas que estejam alinhadas a esse programa, a missão de retirar o país da crise das mãos do Bolsonaro. Estamos conversando com Gleisi Hoffmann, já partindo, viu, deputada? Eu falei com Cátia e Cátia disse, João, 30 minutos, que a deputada, eu sei da extensa agenda da senhora. Olha para ver a força do rádio, viu? A senhora falando, um assentado, correndo, veio aqui para os estúdios da Progresso, ele é da Associação dos Agricultores do Assentamento Zequinha, aqui de Souza. Ele está dizendo que o atual presidente da República cortou tudo, foi? Todos os direitos, benefícios do Pronaf, é isso? Do Pronaf, junto ao Banco do Nordeste. Esse retrocesso também, Gleisi, do governo Bolsonaro, que iniciou desde o governo Temer, né? De retrocessos e mais retrocessos nas políticas que foram adotadas por Lula e Dilma. Como é que a senhora vê isso? É uma tristeza, né? Porque essa questão dos cortes do Pronaf, de tirar assistência técnica, o apoio para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar, é trágico para o Brasil.
Porque quem planta a comida que o povo come é o agricultor familiar, é o pequeno agricultor. O grande planta soja e milho para exportar. E como só o grande hoje está tendo apoio do governo, o pequeno está entrando numa situação muito difícil. Aliás, tem muitos pequenos agricultores migrando para plantar soja, ainda que em espaço pequeno, para poder ganhar algum dinheiro. O que nós estamos vendo é que está caindo a plantação de arroz, de feijão, de comida. Então, além da carestia que nós temos hoje, nós podemos ter falta de comida daqui a pouco. Não ter comida necessária para o povo comer. Não tem mais os estoques reguladores. O governo não se importa. É um governo que fez uma opção pelos ricos e para os grandes. Não fez a opção para o povo, para o mais pobre, para o trabalhador. Então, isso é muito trágico. Eu queria me solidarizar aí com o pessoal do assentamento Zequinha, com esse companheiro que foi aí, porque isso nós estamos vendo em todas as regiões. É muito triste. São 12 horas e 56 minutos, estamos aqui conversando com a presidente do PT Nacional, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Mandar um abraço a uma turma em especial que está nos ouvindo lá na capital João Pessoa, né, Bené? Exato. Pela NET. Forte abraço a todos vocês. Aliás, o que tem de político ligado ao PT em especial e não ligado, que estão de antena, aliás, de orelhas antenadas ouvindo as respostas de Gleisi lá na capital, não é mole, viu, presidente? Fala, João. A repercussão é grande. Saudar o deputado Anísio Maia, tá mandando um abraço aqui no WhatsApp, é do PT, mandando um abraço para a senhora. Deixa eu registrar aqui, Gleisi, é um cantor e compositor aqui da cidade de Souza, nosso companheiro Judimar Dias, ele tá emocionado agora ouvindo a senhora, tá dizendo, João, estou emocionado aqui em casa ouvindo a presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, e ele termina dizendo o seguinte, Lula lá. Professor Caetano também, mandando um abraço para ela. Professor Caetano, que é um filiado histórico do PCdoB, aqui da cidade de Souza. Para fechar, Juscelio Almeida, você tem mais alguma pergunta, Juscelio? Vou fazer aqui a minha última. Presidente Gleisi, o ex-governador Ricardo Coutinho, que deve também estar nos ouvindo. Sem dúvida. Capital, sem dúvida, né? Está nos ouvindo. Inclusive, ele participou aqui também da nossa tribuna, conversou conosco há pouco tempo. E Ricardo Coutinho, ele já está, eu diria que com o pé no PT e já tem data marcada para colocar os dois, para fazer a sua filiação. Porém, tem uma turma, tem um grupo no PT que não quer abrir a porta para o ex-governador. Inclusive, nós conversamos com a Anísio Maia, e a Anísio Maia disse, olha, tem certas coisas que eu deixei na responsabilidade da Executiva Nacional discutir. Mas a Anísio é um daqueles que não vê com bons olhos o regresso do governador ou do ex-governador Ricardo Coutinho ao PT. Como é que a Nacional, como é que a senhora está analisando essa situação entre o regresso de Ricardo Coutinho e essa ala do PT que não vê com bons olhos a sua volta? Olha, primeiro dizer que para nós é uma alegria muito grande receber Ricardo Coutinho. Nós estamos de portas abertas, sim, a direção nacional, o presidente Lula. Ricardo foi um companheiro, sempre foi um companheiro muito leal, muito firme e um companheiro que atua num campo das lutas progressistas e populares. Fez excelentes governos aí na Paraíba, foi nosso companheiro na época de administração e foi um companheiro político também muito firme. Nos momentos mais difíceis que nós passamos, inclusive que o presidente Lula passou, Ricardo esteve com a gente. Foi um dos poucos que esteve. E eu acho que isso demonstra, né, o seu caráter e o seu posicionamento. Então, para nós, é muito importante. É claro que muitas vezes tem problemas locais, e você está colocando essa questão que o deputado Anísio colocou, mas isso é superável, eu acho que são problemas políticos muito localizados, talvez até de militância próxima ou convivência, que não reflete a posição majoritária nossa do partido hoje, a posição do presidente Lula. Nós estamos muito felizes com a entrada do Ricardo. Ô Gleisi, a última pergunta, garanta a senhora, quem está ouvindo a senhora é o deputado estadual Lindolfo Pires. Me tira uma dúvida, o governador da Paraíba, João Azevedo, ele se abraçou, virou manchete aqui em vários sites da Paraíba, ele deu um abraço no presidente Lula em Natal. Tem alguma data prevista da vinda de Lula? Lula pretende conversar com o João? Olha, nós nos encontramos mesmo em Natal, num evento do Consórcio do Nordeste, o presidente foi convidado para falar, encontrou com o governador João Azevedo, se cumprimentaram, conversaram um pouco. Nós não temos ainda a data para visitar Paraíba, a gente terminou essa rodada do Nordeste e agora a gente deve fazer ainda uma agenda em Minas, em Brasília e na região Norte, depois retomar o Nordeste, né? Porque mesmo nos estados que nós visitamos, ficaram muitos locais que gostariam de receber o presidente Lula.
E aí, claro, a Paraíba vai ser um estado que nós vamos visitar. Não há problema nenhum na conversa com o governador. Se o governador estiver disposto a conversar, vamos conversar. O Lula tem conversado com todas as esferas políticas, aonde ele vai, que o pessoal queira conversar, porque é isso que eu te disse, o momento agora é de a gente pensar em saídas para esse país. O país está muito machucado, muito doído, com muita dificuldade. Eu acho que quem está e se coloca no campo democrático de enfrentamento a Bolsonaro, nesse momento nós temos que conversar. Isso não está ligado ao processo eleitoral, isso está ligado ao processo político. E eu acho que, claro, na questão eleitoral vai ter decorrência também do processo político, mas isso essencialmente está ligado agora ao que nós podemos fazer com essas forças para a gente poder livrar o Brasil de Bolsonaro. Deputada Gleisi, eu queria agradecer à senhora pela participação, pela atenção, pela pontualidade. Agradecer a Cátia Guimarães, sua assessora, que nos atendeu maravilhosamente bem desde segunda-feira que estava agendada a entrevista. Ontem, inclusive, a senhora compartilhou nas suas redes sociais no Instagram. Eu deixo agora os microfones da Rádio Progresso FM para a senhora saudar o povo da Paraíba, principalmente do interior, que está sofrendo, viu, Gleisi? Aqui a gasolina está quase R$7, o gás de cozinha R$120, o povo está sofrido, viu, Gleisi? Seu recado final, companheira. É isso mesmo, está sofrido, mas tem que ter esperança. A gente já teve momentos bons nesse país, já teve um país voltado para a geração de emprego, de renda, onde o povo comprava comida barata, a gasolina era barata, o diesel era barato, o gás era barato. A gente pode fazer isso de novo. O Brasil é um país rico, não pode deixar o seu povo na pobreza. E a gente tem muita esperança que vai conseguir fazer. E eu queria deixar um abraço, João, para você, para todo o pessoal aí da Rádio Progresso, pelo carinho. Deixar um abraço para todos os nossos companheiros e companheiras do PT, em nome do Jackson, que é o nosso presidente estadual aí. Também queria fazer um agradecimento importante para o João do Clique Política, que ajudou a divulgar a entrevista, ele, o Thiago dos Reis, o pessoal que fez uma rede aí. João do Clique, deputada, João do Clique Política sou eu, esse que vos fala. É você que fala, né? Então, agradecer você, porque você falou, João Antônio fez a entrevista, eu achei que era o nome fantasia do blog. E agradecer a todos, porque eu acho que foi muito legal a gente poder conversar, esclarecer algumas coisas, e muito legal estar todo mundo com interesse, né, das saídas políticas que a gente tem. E como o presidente Lula sempre diz, a saída pela política. Quando a gente não faz a política, não milita na política, a política é criminalizada, como foi tanto tempo no país, resta o ódio e resta a mentira, que é o caminho que levou a Bolsonaro. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, quero saudar aí todas as forças políticas que participaram, que acompanharam essa entrevista. Muito obrigada, viu, João, a você e a todos os ouvintes da Rádio Progresso. Conversamos com a presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann. Falou objetivamente e respondeu tudo, Juscelio Almeida. Foi boa a entrevista? Gostou, Juscelio? Olha, muito boa, né? Cheia de praticidade, principalmente nas respostas, né, Bené? Exatamente. Gleisi, ela é muito direta, muito objetiva. E na manchete a gente já conhece, já colocava uma entrevista objetiva e direta, porque na medida que a gente perguntava, ela era muito rápida na resposta, mas muito objetiva, né? Agora, se você me pergunta, ficou bem esclarecido o posicionamento da Nacional do PT em relação a conversações lá para as bandas de João Pessoa? Ainda não. Ainda não. Ela é muito lisa, viu? Muito lisa, muito